Então vou iniciar a gravação, nossa aulinha de prescrição. Vamos então para a aula de prescrição. Vocês estão vendo aí, não estão? Beleza. Prescrição. O que é a prescrição? Prescrição é a perda da pretensão punitiva do Estado em face de sua inércia em satisfazê-la dentro dos prazos legais. Então, o Ministério Público, na ação penal pública incondicionada, tem um determinado prazo para mover a ação penal contra o acusado, exercer esse direito de punir. Nós temos o direito de punir o acusado, mas essa prescrição deve ser praticada dentro de um determinado prazo. Mesma coisa em relação à queixa. O particular também tem um direito de punir, exercer esse direito de punição para uma conduta infracional, para uma conduta criminosa, mas esse direito ele tem que ser exercido em determinado prazo. Outra questão é a natureza jurídica da prescrição. A prescrição ela é um instituto de direito material, portanto de direito penal, e é uma causa extintiva de punibilidade, prevista no artigo 107, inciso 4 do CP. A extinção do processo é uma mera consequência da prescrição. Aí eu tenho a diferença entre prescrição e decadência, né? A decadência, ela extingue o direito do ofendido de promover a ação ou de autorizar a promoção do Ministério Público. Então, nas ações penais privadas, mediante queixa, ou nos crimes que forem condicionados à representação do ofendido, como na ameaça, que a vítima tem 6 meses para autorizar o Ministério Público a promover a ameaça e o ofendido tem 6 meses para promover a queixa, que é ação penal privada. Portanto, essa é a primeira diferença. A decadência ela é um instituto ou de ação penal privada, exclusivamente privada, ou de situações, por exemplo, como na representação, que se trata de uma ação penal pública condicionada à representação. A decadência, ela não extingue diretamente o direito de punir, mas o direito de iniciar o processo, que acaba dando no mesmo, né? Porque o Ministério Público ele só pode entrar com ação de ameaça se a vítima estiver representada. Bom, primeira pergunta, mas Dr. Franklin, a vítima, ela basta que ela vá na delegacia, isso já é considerado pela jurisprudência como ameaça. Se ela vai à delegacia e demonstra o interesse de processar o acusado, já se entende isso como uma representação. Então, sem, claro, essa representação, o processo é impossível de satisfazer a pretensão punitiva, porque eu não vou poder dar entrada numa ação penal condicionada à representação, ou porque o ofendido não dá entrada em 6 meses da data que tem conhecimento do autor do fato. E também a decadência é uma causa extintiva da punibilidade. Quais os fundamentos da prescrição? Bom, muita gente me pergunta. Primeiro é a inconveniência de se punir alguém muito tempo após o crime, principalmente quando se trata, no caso da violência doméstica, em que normalmente, quando se pune muito tempo depois, normalmente ou a vítima já reatou o relacionamento ou ela já tem outro relacionamento com uma outra pessoa porque saiu daquela conduta abusiva. Então eu preciso combater essa ineficácia do Estado do Estado demorar muito a punir o agressor. Bom, e aí para vocês que vão futuramente fazer a prova da OAB, quais os crimes imprescritíveis, né? Então eu tenho crimes imprescritíveis, eles estão no texto constitucional. Então o legislador infraconstitucional não pode ampliá-los, porque isso é uma cláusula pétrea. Portanto, quais são os crimes imprescritíveis? Os crimes de racismo, assim definidos na Lei 7.716 de 1989, e aí eu faço uma ressalva de que hoje a injúria racial
que está equiparado ao racismo, também é imprescritível. Ações de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado Democrático de Direito. O que nós vimos no dia 6, né, no dia 8 de janeiro, né, agora, foi uma ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado Democrático de Direito. E essa ação que quebrou o Congresso Nacional, que danificou o Supremo, ela também é considerada um crime imprescritível. Momento de reconhecer a prescrição. Bom, quando é que eu vou reconhecer a prescrição? São dois os momentos. Primeiro, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Se a prescrição ocorrer antes do trânsito em julgado, o Estado perde completamente qualquer direito punitivo sobre o delinquente. Ficam afastados todos os efeitos da condenação, equivale a uma absolvição. Então, até o trânsito em julgado, né, a prescrição pode ocorrer antes desse trânsito em julgado, e nesse caso, se ela ocorrer antes do trânsito, que a gente pedia a prescrição, é como se o acusado tivesse sido absolvido. Atenção! Mas se for após o trânsito em julgado, só se extingue a pena subsistindo todos os efeitos secundários da condenação. Ela é chamada de prescrição da pretensão executória. Quais são as espécies de prescrição? Eu tenho prescrição da pretensão punitiva, que é antes do trânsito em julgado. Então, prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado. E prescrição da pretensão executória após o trânsito em julgado, quando eu já tenho uma sentença condenatória e já estou na execução da pena. Bom, então eu tenho aqui a prescrição parte especial, e é isso que a gente vai dar agora um tempinho para que vocês possam fazer as perguntas. Eu paro aqui e abro para perguntas de vocês.